Olá, pessoal. Oiê. Que bom que vocês estão acompanhando esse projeto da leitura da Bíblia. Nós chegamos no comentário da terceira semana, então nós estamos no final do livro de Jó, onde nós encontramos os questionamentos de Deus, né, a resposta dele que vem com forma de questionamento que deixa Jó sem palavras. Já no início dessa semana, né, na terceira semana, no capítulo 40, ele fica sem palavras, não tem o que falar. Deus diz a Jó: "Você me desafiou e agora vai me dar uma resposta, então?" E aí Jó fica sem palavras. Ele não tinha o que falar diante de tudo que Deus tinha dito a ele, né. E Deus fala um pouco mais ainda. Começa a descrever 2 grandes criaturas que ele criou, que é o monstro Behemoth e o monstro Leviatã, né, Silas. Isso. Que muitos acreditam, né, estudiosos pensam que poderia ser o Behemoth, um hipopótamo, né, Um um touro grande, grande. O Leviatã se acredita que seja um crocodilo, um dragão talvez. mas enfim, são achismos. Mas o importante disso é lembrar aquela afirmação de Deus ali da coragem. Coragem para passar a mão no crocodilo, pegar ele. Então, se uma criatura a gente já não tem essa coragem, imagina nós nos levantarmos perante Deus questionando ele, né, Desafiarmos Deus, que ele que criou essas que é criaturas. todo poderoso. Então essa é a principal reflexão, não, ao nosso ver, né, Raquel, nos preocuparmos: "Que animal é esse?". Enfim, é um animal maravilhoso, um jacaré, um crocodilo, se a gente vê, ele é muito forte, ele é Assustador. assustador, o hipopótamo também a gente sabe a força. Chegamos ao final de Jó, a gente quer ler a resposta, a segunda resposta de Jó no capítulo 42, que ele diz: "Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua palavra, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Então, essa é uma reflexão muito importante para nós. Antes, ele só conhecia Deus e ouvir falar, agora conhece com uma intimidade em decorrência de tudo que ele viveu, que ele escutou de Deus e que ele se reconhecem nas cinzas. De fato. Então nós chegamos para o final, acaba Deus pede para ele fala com os amigos e pede para ele orar pelos amigos. E quando ele ora, e então faz essas pazes dos amigos com Deus e dele com os amigos, Deus retribui, renova a vida dele. Sim, é importante destacar que Deus fala que aquelas palavras que os amigos de Jó tinham dito a ele não eram verdadeiras. Deus não se agrada dos amigos dele, do que eles disseram, que o acusaram. Deus não concorda com aquilo. E Deus pede a Jó para orar pelos seus amigos. E depois que Jó ora por eles, a sorte dele muda, a vida dele muda. E Deus dá uma segunda parte da vida de Jó muito melhor do que a primeira. E às vezes a gente tem que orar por aquelas pessoas que a gente nem gostaria de orar, né, que talvez nos fizeram algum mal, que podem se dizer nossos amigos, mas talvez não sejam exatamente isso, e orar por essas pessoas. Deus quer que a gente ore por todos, só pelos mais próximos da gente. E se conclui então a história de Jó, ele recebendo o dobro dos animais, das coisas, do seu dinheiro e muitos anos de vida também que ele pôde ver, né, os seus filhos, essas filhas que são descritas como as mais belas daquele tempo. Então são coisas maravilhosas que aconteceu com Jó que nos ensina muito nesse livro sobre a fé em Deus, o criador de todas as coisas. Sobre permanecer mesmo em meio às dificuldades, né. E Deus restaurou a vida de Jó, e ainda proporcionou a ele esse encontro com Deus. Então, vale a pena permanecer na fé. Então, seguindo nessa terceira semana, nós voltamos para Gênesis, que muitos nos questionaram, e Gênesis, né? Então, pela questão cronológica, por esses achados históricos, enfim, é uma forma de a gente agora voltar, então, para Gênesis e inicia com o chamado de Abraão, aquele que é o pai da nação israelita,
Ali é muito importante quando Deus chama ele da terra que ele está, para sair dos seus parentes, para ir para outro lugar que ele mostraria, e ali ele faria de Abraão uma grande nação. Porém, conforme foi passando o tempo, essa grande nação, Não chegava. porque ele não tinha filho, né? É, então, a grande nação não chegava nunca, porque Abraão e Sara não tinham sequer um único filho. Abraão chegou a pensar que o seu servo seria o seu descendente, aquele quem herdaria todas as suas posses, mas não era esse o plano de Deus. Deus tinha outro plano. Mas como os anos iam passando e passando, o Abraão já estava chateado, com certeza, porque não vinha o filho. Eles começaram com um diálogo justamente para dar um jeito nisso, porque esperar é difícil. Então eles já estavam muito chateados pela demora, por tanto tempo que estavam esperando. E Sara teve uma ideia, resolveu tomar controle da situação e falou para o Abraão que planejava que ele pudesse ter um filho com a serva dela, com a escrava dela, que era Agar, e ele concordou. Pensaram que essa era a forma de trazer descendentes a eles. Só que isso causou uma grande confusão, né. Isso. Aí tem alguns relatos, escutaram que a Agar saiu e o anjo falou com ela, então ela voltou e gerou Ismael, e isso acabava tendo toda uma repercussão ali familiar, e Deus confirmando que eles seriam pais, que Sara seria mãe. E então tem um momento que a gente pode destacar quando então 3 homens, 3 anjos, o próprio Deus veio até ele ali perto das árvores, ali em Manre, então chega perto da tenda dele, e ele serve aqueles homens e eles falam que Sara daqui a 1 ano seria mãe. E ela riu, né, porque imagine vocês, ela já era idosa. Então é complicado isso, porque muitas vezes realmente alguém pode nos falar uma coisa, né, é algo, mas Deus nos falando, ela achou: "Como assim, agora?" Então, nesse sentido, depois vem Isaac. Cumpriu a promessa que daria filhos a Sara e Abraão, mesmo em idade avançada. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Então, eles tinham muita idade, né? Tá? E Deus também, nesse processo, vai ressignificando a vida de Sara e de Abraão, trazendo novos propósitos para a vida deles. Tanto é que ele troca o nome, substitui o nome de Abrão para Abraão, e Abraão é pai de muitas nações. E Sara, em vez de Sarai, Sara significa princesa, e ela realmente se tornou mãe de príncipes e reis. Na sua descendência haviam príncipes e reis. Por isso ela foi chamada princesa, Sara. Na sequência, né, nós acompanhando a leitura bíblica, nós veremos então esses príncipes e reis do povo de Israel. Então é muito importante nós entendermos toda essa situação que aconteceu e nós vamos avançando no texto, enquanto já crianças ali, Isaac e Ismael, Sara disse que não queria que aquele filho da egípcia se criasse junto com o filho dela. Então, ali Abraão manda eles para outros lugares, vão ficando assim com a descendência ali de Isaac. Então a gente pode destacar também que através desses 2 meninos, né, Isaac e Ismael, se originou 2 povos, né, Raquel? Isso mesmo. Então Ismael deu origem ao povo árabe e Isaac deu origem ao povo israelita. Então esses 2 povos, a gente é assim como Abraão e Sara, nós também estamos esperando a nosso filho, então a gente sabe quanto que a espera é difícil para ser pai. Filho da promessa, né. Nós também temos promessa de Deus de que seremos pais e temos aguardado confiantes nessa promessa. E tem dias mais difíceis, tem dias mais esperançosos, depende a cada dia. Imagino que com Sara e com Abraão também deve ter sido uma espera longa e difícil, mas Deus respondeu, cumpriu essa promessa trazendo o Isaac. E assim nós cremos também. E na continuidade do texto, nós chegamos a um momento tão especial, porque imagina, ele esperou tanto tempo por esse filho, tantas coisas aconteceram, eles já eram idosos, e Deus fala para Abraão: "Pega o seu filho, seu único filho, e leva para um monte para oferecer ele a mim." Então isso não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido por que que Deus iria falar e iria pedir isso. Porém, Abraão teve fé. Abraão creu
em Deus, creu naquele que deu o filho para ele e fez assim como Deus ordenou. Ele caminhou e não foi assim, ir até a esquina, né, ir até um lugar perto, foram dias, foram 3 dias caminhando, 3 dias caminhando ou mais para chegar naquela montanha e ali, então ter esse tempo com Isaac, e foi tão especial. É, e subindo o monte, o Isaac pergunta para o pai: Pai, aqui está a lenha, o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? E ele diz que Deus proveria. Deus proveria tudo o que fosse necessário para aquele sacrifício. E quando ele vai, então, oferecer o Isaac em sacrifício a Deus, vem o anjo e diz: Não, não faça isso. Agora eu sei que tu teme a mim. Não deixou de oferecer, estaria disposto a oferecer seu próprio filho. E isso nos faz remeter a Cristo, que Deus ofereceu seu único filho, seu próprio filho, em sacrifício por todos nós, pelos nossos pecados. E foi até o fim. De fato, ele foi sacrificado. De fato, ele morreu, mas ele ressuscitou. Assim, o Isaac também, de certa forma, a gente pode relacionar a ressurreição. Que ele esteve a ponto de morrer e, no momento crucial, o anjo disse não. E ele teve uma nova chance, uma nova vida, vamos dizer. Então, a gente vê aí a obediência de Abraão nos ensina muito, porque às vezes aquilo que a gente deseja tanto, eles desejavam muito um filho, mas aquilo que a gente deseja tanto pode se tornar o nosso Deus, pode ocupar o lugar de Deus. Então, ele teve a oportunidade de mostrar que Deus era mais importante do que o Isaac na vida dele. E Deus reconheceu que ele temia a Deus, o amava, o respeitava, o obedecia. Então tem a situação sobre o animal, porque o cordeiro, porque de certa maneira Deus, enquanto o pecado veio ao mundo, ele falou que com sangue se pagaria o pecado, se santificaria a pessoa. Então ali no Antigo Testamento nós vemos isso, o sacrifício de animais para então purificar as pessoas, vou usar esse termo. E isso, como a Raquel comentou, vai apontando para Jesus. Todos os textos do Antigo Testamento, toda essa caminhada de Abraão, tudo isso que nós vamos vendo do povo israelita, ele vai ter o ponto alto na história com Jesus, porque é em Jesus que nós encontramos a vitória, e porque ele é o Cordeiro de Deus, ele foi para, então, o matadouro, na verdade ele foi crucificado, como uma ovelha vai ao matadouro sem falar nada. Então essa é a relação que nós podemos fazer nesse sentido, e a semana continua posterior a Isaac na continuidade da história de Abraão, na vida de Isaac, e coisas se repetindo, né, Raquel? Então tem a história de Isaac, quando ele vai ter uma esposa, que Abraão pede para buscar nos seus parentes. Então o servo, tem uma história muito bonita ali do servo, foi em nome do Deus de Abraão. Então foi muito bonito o que aconteceu ali, encontrando Rebeca. O legal é que o servo de Abraão, quando vai buscar uma esposa para Isaac, ele pede sinais a Deus. E Deus dá aqueles sinais para ele. Deus responde claramente quem seria a esposa de Isaac, que era Rebeca. E às vezes a gente deseja casar, ter uma família e pede a Deus sinais. É importante a gente pedir para Deus ter certeza com quem a gente deve se relacionar. E Deus fez isso para Isaac, apresentou a esposa dele, e ele pode fazer com cada um, cada pessoa, apresentar para ti qual a pessoa com quem Deus quer que tu forme uma família. Nós tivemos os nossas respostas, né, Raquel? Várias respostas que agora não cabe nesse vídeo, mas a gente pode afirmar para todos vocês que Deus respondeu para nós de uma maneira clara, que era o propósito dele unir as nossas histórias. Então ele teve assim várias situações que ele falou conosco, então nós incentivamos vocês a escutar essas histórias e colocar elas em prática. Então, nós seguimos nessa história de Isaac, que quando eles se encontraram, constituíram ali a família logo quando se encontraram, e posterior a isso eles voltaram, então a história de necessidade, de dificuldade de ter filhos. Isaac casou com 40 anos com Rebeca, e na sequência a gente vê que somente com 60 anos ele foi pai. E Então, porque Rebeca não podia ter filhos também. E Isaac orou por ela, para que ela tivesse filhos, e Deus respondeu. E Deus colocou dentro da barriga de Rebeca duas crianças, dois meninos gêmeos.
que se transformaram em 2 grandes nações. Eles já brigavam dentro da barriga, e depois fora da barriga, então, mais ainda, que foi o Jacó e o Esaú. Esaú era aquele peludo, gostava de caçar, que gostava de assar caça por pai, experimentar para a família. E o Jacó era aquele rapaz mais caseiro, que ficava ali com a mãe, que já não tinha tanto essa questão de estar caçando, de estar na rua. E o Jacó era o preferido da Rebeca e o Esaú o preferido de Isaac. Não que seja algo positivo essas preferências, mas isso acontecia na família deles. Os relatos do Antigo Testamento muitas vezes são difíceis para nós, porque está muito longe da nossa cultura, muito distante do que vivemos hoje. E nem todas as coisas que acontecem ali, por exemplo, alguém pode dizer: "Ah, mas na Bíblia então está acontecendo isso, e isso é correto". Não, está relatando uma situação que não é correta. Trouxe consequências ruins, inclusive. Porque quando Isaac disse a Esaú que daria a bênção a ele e disse que ele deveria ir ao campo caçar um animal, fazer lá uma comida gostosa, um assado gostoso para ele, que ele o abençoaria, a Rebeca ouviu. E a Rebeca quis que a bênção fosse para o Jacó e não para o Esaú. E ela então tramou um plano e disse para o Jacó que ela prepararia uma comida um assado muito gostoso e ele levaria ao pai. E então Jacó colocou as roupas de Esaú, o Isaac já estava cego, mas ele tinha audição, ele ia ouvir a voz de Jacó, ele ia cheirar o corpo dele. E quando Jacó chegou com a caça, Isaac ainda se admirou, como foi rápido. Você caçou, que você assou e veio para abençoar, mas queria ter certeza que aquele era o filho dele, porque a voz era parecida com a voz de Jacó. E quando ele abraçou o filho, ele disse: "Essa é, é o cheiro do meu filho. O meu filho que gosta do campo, da selva, que gosta de caçar", e sentiu aquele cheiro por causa da roupa que ele estava vestindo. Então a gente vai vendo essa história e culmina então um problema familiar enorme, porque a partir daquilo Jacó toma a progenitura e a partir disso ele precisa sair, porque o irmão quer matar ele. Jacó é abençoado, né, aquele momento, e o Esaú quer matá-lo, precisa fugir, então ir lá para os parentes de Rebeca, numa terra distante, na Meso e para se proteger. E nesse caminho, Deus fala com ele, Deus fala com Jacó. Então nessa história a gente vê que Jacó, Deus fala com ele, confirma, tem um momento maravilhoso, porque Deus se apresenta a ele, e ele tem então a convicção que Deus estará com ele naquele outro lugar, na terra dos seus parentes. Então nessa sequência, depois de ter Deus falado com ele vai até a casa do tio, e encontra a Raquel, tem um momento ali, de certa maneira romântico até, né, Amor à primeira vista. porque eles não queriam abrir o poço, e ele abriu o poço e deu água, os animais ali, que Raquel era pastora de ovelhas. Então, se você não sabe, Raquel, a palavra Raquel, o nome Raquel, significa ovelhas, né, Raquel era pastora de ovelhas. Então, nessa sequência, ele vai até a casa do tio, e ele, enfim, não tinha o dinheiro, não tinha o dote, ele se oferece então, negocia com o tio para pagar com o trabalho pelo casamento com Raquel. Então ele trabalha ali 7 anos. Mas Labão engana Jacó, entregando a Leia como esposa a Jacó e não Raquel. Jacó acorda no outro dia e se depara com Leia, ele fica frustrado, talvez, ele fica impressionado. O que está acontecendo? E vai conversar com Labão. E Labão diz que na terra deles o costume era entregar a filha mais velha primeiro para casar e depois a mais nova. E aí acordam que Jacó trabalharia mais 7 anos, mas ele receberia a Raquel como esposa, e foi o que aconteceu. Então Jacó teve as 2 esposas irmãs, a Leia e a Raquel, ou Lia em algumas outras versões, e a Bíblia vai relatando ali os filhos de Lia, que ela tinha diversos filhos e Raquel não, mas isso já vai ficar para a 4ª semana. Só um detalhe que é importante, que Rebeca, ela ajuda o Jacó a enganar o pai, o Isaac, naquele momento de receber a bênção. Então Jacó, um bocado de enganador, ele foi enganado. E assim continua a história que nós veremos nos próximos capítulos aí o que acontece. Mas nós queremos então deixar essa palavra com vocês no final, que na 3ª semana tantas coisas aconteceram, Deus chamou Abraão, né, Deus falou com Jó, e ele quer falar com todos nós. Ele está à disposição.
Então, se você não tem tido esse tempo diário com Deus, se você daqui a pouco está assistindo não diariamente esses vídeos, não importa, o que importa é você estar buscando a Deus. E nessa busca, não ser somente escutar essas histórias, talvez questionar, mas quem era esse Jacó? Quem é? Mas o que Deus quer falar contigo, o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar com a Raquel, Deus está falando conosco nesse tempo. Talvez você não saiba, mas a gente está gravando esses vídeos, a gente está lendo, a gente escuta todo dia de manhã, mas também no momento posterior a gravar, também tem cortar algumas coisas que a gente erra. O vídeo não sai perfeitinho como você está assistindo agora, porque a gente tenta, a gente grava, a gente está conversando aqui, então tem alguns cortes. Então isso também acontece quando nós estamos lendo a Bíblia, alguns cortes. Mas o que que significa isso? Nós estamos escutando a Bíblia várias vezes, e cada vez que a gente escuta, que eu escuto um texto, que a Raquel escuta uma, 2, 3 vezes, cada vez Deus fala conosco alguma coisa diferente para aquele momento. Então eu queria, para finalizar, também destacar uma parte que foi importante para mim, que tanto Jó disse para Deus, que ele entendeu que para Deus nada era impossível e que nenhum dos seus planos podia ser frustrado. E também na história de Sara, eu vou ler aqui o versículo: "Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho." Deus disse isso para Abraão, dizendo que para Deus nada era impossível. Então essa mensagem é para você, que nada é impossível, essa mensagem é para nós. Assim como nós comentamos que ainda estamos esperando os nossos filhos, nós cremos nessa palavra. E a gente quer incentivar você a se amarrar em Deus, esperando nele a palavra que ele tem falado para ti. Um grande abraço e nos encontramos no próximo comentário. Até a próxima semana. Tchau, tchau.